Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba e sempre com muita alegria, toda quinta-feira, para aprendermos um pouco mais, nos melhorarmos. E eu estou aqui com os meus colegas, Boanerges Tavares e Carolina Olá, Abdala. Bruna. Bem-vindos. Obrigado. É sempre uma alegria noite. estar de volta toda quinta-feira aqui, não é? É verdade. Estamos reunidos à distância, a gente ainda não pode se reunir presencialmente, mas está à distância e saber que, de alguma forma, a gente possa ajudar com os nossos comentários e as nossas leituras, né, nossos estudos, um pouco mais a compreensão da doutrina espírita. Mas você sabe, Quem Boné, sabe? que eu penso que não é voltar, porque, por exemplo, eu já não moro mais, né, em Piracicaba, já não frequento presencialmente na espírita, mas essa possibilidade de poder estar com vocês online e de poder compartilhar com mais pessoas do que caberia numa sala do meu espírita é algo realmente fantástico e que nos possibilita, pelo menos esperamos nós, né, que a gente contagie o coração das pessoas, que explique, né, de uma forma muito didática e raciocinada, e que a gente possa também trazer um contributo válido com relação aos conteúdos e com relação à experiência de vida das pessoas, né, que faça sentido para elas também no dia a dia. Então, eu acho válido sim. Então, vamos lá. Vamos Com lá. certeza, dentre muitas das coisas que estamos tendo a oportunidade de aprender, né, durante esse momento de isolamento, eu acho que essa versão online de estar conectados em coração, em pensamento, mesmo que à distância, é algo muito importante, né? Que espaço importante da gente estar junto nesse momento. Então, só gratidão por vocês terem topado, pela União Espírita que nos proporciona esse espaço, né? Então, vamos começar com uma oração. Felizes, alegres, por estarmos aqui hoje. Nós nos conectamos em pensamento ao alto, ao nosso Pai, a esse Deus amoroso, esse Pai caridoso, que tanto nos proporciona, que diariamente nos convida a amar, através desses braços que são esses espíritos amigos, esses espíritos superiores, que tanto nos orientam, nos amparam, nos protegem. E certos desse amparo, dessa orientação, nós seguimos firmes na fé, aqui raciocinada, amparada pelo estudo, e pedimos que sempre, cada vez mais possamos aprender, nos livrar das amarras, das prisões e nos iluminar pelo estudo e também moralmente pelo amor, pelo nosso dia a dia, que o estudo e a ação se façam presentes a todo momento para nós. Que assim seja. Então vamos lá. Semana passada, tá? A gente ainda falando da pluralidade das existências, né, da encarnação nos diferentes mundos, a gente conversou que o espírito, ele conserva a sua inteligência, tá? A inteligência, então, ela não se perde e pode acontecer que o espírito deixe, não tenha meios, né, de manifestar essa inteligência por conta das condições do corpo, tá? Nós também conversamos que o espírito precisa de um corpo para atuar sobre a matéria, mas que isso não significa que nos diferentes mundos os corpos são parecidos com os nossos, porque esse envoltório pode ser mais ou menos material de acordo com a depuração, né, com a evolução do próprio espírito. Nós começamos a falar sobre a infância, hoje nós vamos falar mais, e assim, a entendendo como uma transição necessária,
tá? E que aqui na Terra, os espíritos ainda falam que ela é muito obtusa, né? E também falamos que, dependendo desse nível evolutivo, dentro daquela escala espírita que a gente já estudou aqui, o espírito até pode escolher onde vai encarnar, né? Mas sempre de acordo, né? Se ele tiver condições de. Mas uma coisa que a gente sempre pode fazer é pedir, né? Então a gente pode pedir e começamos a desenhar, ainda não vai ser nesse capítulo, tá? Mas sobre o planejamento reencarnatório, porque isso está ligado com o planejamento da nossa encarnação, tá? E por fim, a gente conversou sobre os espíritos puros, que não há necessariamente uma linha divisória clara, uma demarcação. A partir daqui você passa a ser um espírito puro. E na verdade o que os espíritos trouxeram para nós nas respostas é que essas diferenças elas se apagam aos poucos e como se fosse num amanhecer, né? Passando da escuridão para a claridade, quando a gente vai ver o alvorecer, o amanhecer, né? Então é mais ou menos assim, não tem uma linha divisória, tá? E hoje a gente continua na pluralidade das existências nesse capítulo, mas nós vamos falar das transmigrações progressivas, tá? É o nosso assunto de hoje. Vamos começar já lendo, então. Bruna, como é que tá meu áudio hoje? Porque eu estava ouvindo as gravações do YouTube e vi que o meu áudio ficou um pouco ruim. Ele ainda está com aquele chiadinho? Para mim, ele aparece bem no fundo, mas eu te escuto, tá? Tá. Então vamos Eu não lá. escuto você direito, não, viu, Carol? É? Não, não escuto Bom, você direito. você quer fazer a leitura, Bruna? Ou Posso eu fazer, para falo não. porque daí a gente não, eu não atrapalho o som, né? Não, tranquilo. Então vamos lá, ó. Questão 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Aqueles que Boanerges? estão nos acompanhando, provavelmente vão perceber o processo didático de Kardec, em que ele vai cercando as informações e o conhecimento para que a gente adquira realmente ele com profundidade, não se escape nada. Então, ele vai dando volta em torno do tema, fustigando de várias formas, para que todas as questões, todas as dúvidas possam ser esclarecidas. Agora, e já de alguns dias, nesse nosso estudo, ele começa a usar muito como informação a vida humana, a infância, para nos dar mais nitidamente as informações do desenvolvimento do espírito. Porque nós não temos essa lembrança do espírito, mas nós temos, na vida humana, o conhecimento de como é que se processa o desenvolvimento do corpo físico. Tá certo? Então, ele usa agora uma nova característica, onde ele diz que o espírito também tem infância. E aí, aonde é que a gente consegue encaixar em tudo que a gente aprendeu até agora sobre o desenvolvimento do ser, desde o instante de princípio espiritual, na passagem do princípio espiritual, na vida do princípio espiritual, por todos os seres da natureza, por todos os estágios, até que ele adquira aquele instante, chega naquele instante que ele se sente como um ser. Se sente como um ser e também começa a perceber os seus atos.
nesse instante, os espíritos nos dizem que nós somos simples e ignorantes. E agora, para deixar isso muito mais claro, ele fala que o espírito tem infância. Como é que somos nós na infância? No primeiro momento da infância. Estamos realmente bem, completamente desprovidos de conhecimento e de ações. Somos totalmente dependentes. Nos nossos primeiros dias, nós até só dormimos, até que a gente vai parando de dormir, e aí começa a ter consciência das coisas em torno de nós. E nesse momento, tudo que predomina em nós é o instinto pela alimentação, pela respiração, pelo abrigo, pelo dormir. É tudo isso que predomina em nós. Quando nos manifestamos, é porque alguma coisa está errada com a gente. Sente fome, aí grita. Sente dor, aí grita. Fora disso, não há nenhuma manifestação nossa nesse momento. Kardec nos faz crer que assim também é esse momento do espírito. Esse momento em que nós chegamos nesse estágio em que nós nos tornamos um ser, já com alguma consciência e com livre-arbítrio, já temos algumas condições de perceber os nossos atos. E só paulatinamente a nossa inteligência vai se desenvolvendo, como também é na criança. Depois daquela fase que a criança só dorme, ela já começa a perceber ruídos, ouvir voz, sentir o próprio corpo, perceber as coisas em torno, os movimentos, aquelas coisinhas que as mães e os pais penduram nos bercinhos das crianças, aí aquilo já começa a chamar a atenção dela, e ela começa a ter uma percepção. E isso vai ajudando no desenvolvimento da inteligência. Nós não lembramos como que foi nesse estágio como espírito. Tá certo? Então, a única referência que nós temos para dizer como fomos nesse momento é exatamente esse exemplo da criança humana. Porque os animais não são dependentes assim. Eles nascem e já saem correndo, né? Alguns não, alguns pássaros, né, precisam de um pouquinho de ajuda para começar a voar, mas a maioria nasceu e sai correndo, não é? Eu acho essa comparação com a infância uma comparação muito feliz, né, que eles fizeram, porque para nós é algo palpável. A gente consegue visualizar a infância e ver, inclusive, as diferentes fases nela, né? Dentro dela mesmo, o bebê tem uma necessidade, quando já começa a se tornar um pouco mais independente, já começa a falar, entender, compreender, enfim, né? Se a gente olhar para essas fases da infância, faz mais sentido essa questão da evolução do espírito, né? Vamos continuar, porque temos algumas perguntas mais esclarecedoras ainda. Pergunta 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. E aqui a gente dá mais um passo. Aí Kardec quer saber como é que foi a primeira encarnação do espírito, né, num corpo humano. E ele diz assim, que durante essa encarnação, essa primeira encarnação, todos os atos desse espírito será como de uma criança, ainda dependente, já com alguma noção de si, de conhecimento das coisas, já consegue perceber alguma coisa em torno de si. À medida que o tempo vai passando, ele vai desenvolvendo alguma inteligência, mas é totalmente dependente.
totalmente inconsciente. Por isso que os espíritos disseram para Kardec, simples e ignorante. Mas esse ignorante não é de brutalidade, não é? É ignorância de falta de conhecimento mesmo, porque ele é simples, né? Então, essa pergunta é uma complementação anterior, tá certo? E só aos poucos, à medida que os anos vão passando, como na criança, a gente vai percebendo daquela fase de berço, depois a criança já começa a não querer ficar mais no colo, depois ela quer andar, e daqui a pouco que ela quer chutar a canela dos outros por aí, tá certo? Então, essa é a comparação que nós temos para a gente ir entendendo esse processo de evolução do espírito nas suas primeiras fases, nas suas primeiras encarnações, ainda quando ele é bastante limitado, ainda quando o simples e ignorante é o que predomina em nós, tá certo? Se conseguimos fazer, como a Bruna nos disse, mentalizar essa informação da criança, de forma relativa, é lógico, nós conseguiríamos ter uma noção muito clara do que realmente foi aquele momento lá atrás e que nós, infelizmente, não lembramos dele. Como a gente não lembra da nossa infância, dessa fase de bebê, de que carregava no colo, todo esse instante a gente não lembra dele. Então, a gente, como espírito, também não lembra. Mas olha que interessante, Boanerges, a gente não lembra, mas é crucial, né? É o início da nossa evolução, né? Pensando na evolução aqui, que é a comparação que Kardec faz, né? Para falar dessa evolução do espírito. É fundamental, né? Não, e a gente não precisa lembrar, a gente viveu isso, acho que é essa a questão, né? A gente não lembra, mas tem o conhecimento, né? Exato. Podemos seguir para a leitura? Carol, quer comentar alguma coisa? Eu lembro que a Bonélia disse que teve uma situação assim que o esquecimento é um beijo de Deus, né? A gente não lembra também do berço, não lembra do carinho dos pais, né? Não lembra como foi, mas a gente tem um sentimento, né? E tanto que quando a gente, lógico, né? Cada um tem as suas particularidades em família, né? Amor de mãe, né? Pai, vó, avô, os laços em família que a gente constrói, não precisa nem ser família biológica, mas eles crescem conosco, né? Eu penso que esse paralelo que faz sentido, inclusive, nesses relacionamentos, porque tem muitas pessoas que a gente encontra e fala, não é possível que eu fosse isso agora, né? E esses sentimentos voltam, mesmo que você veja o esquecimento. Eu acho que essa correlação foi realmente infeliz, né? Os sentimentos voltam tanto para as simpatias quanto para as antipatias, né? Mas a gente vai falar disso. Vamos lá. Então, pergunta 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Pergunta A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Comentário de Kardec. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude como na vida corporal. Que a sua vida, que teve um começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário
do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Bom, não sei se lembram que há algumas semanas atrás a gente fez um comentário que os espíritos têm algo que eles nos dizem sempre. Quando eles vão nos dar uma lição, repetir uma lição que eles já nos deram, eles dizem assim, mais uma vez, e repetem a lição. Aqui acontece a mesma coisa. Kardec está repetindo lições que já nos deu lá atrás. Mas ele traz, no que diz respeito às selvagens, uma coisa nova para nós, que a gente ainda não avaliou nesse ângulo, que ele diz assim, mas já tem paixões. Veja só, vamos supor os selvagens, no sentido de selvagens que vivem nas florestas. Imaginemos aquele selvagem que vive na floresta amazônica e que nenhum contato com o homem da civilização teve. E ele já tem paixões. Isso significa que o processo de ter paixão faz parte da nossa evolução. Existe um estágio que a gente precisa da paixão para que nós possamos superar alguns estágios de nossa vida. Isso não quer dizer que a gente tenha que sempre ter essas paixões. Chega um momento que essa paixão tem que ser transformada para que ela não seja um empecilho na nossa vida. Nessa fase ainda relativamente primitiva, ela é útil, ela é muito importante para que o ser continue na sua caminhada e tenha esse desafio diante de si. Tá certo? Então, como Kardec mesmo fala, aliás, como os espíritos responderam a Kardec, os selvagens são ainda seres relativamente primitivos, não tão primitivos assim, porque já possuem paixões, mas já têm uma noção muito clara das coisas em torno de si. Se nós olharmos para o selvagem da floresta, no caso do selvagem brasileiro, o índio, ele tem um perfeito conhecimento e domínio da floresta. Ele conhece todas as coisas, das águas, das estações, dos animais, de todos os ciclos da natureza. Tem um perfeito conhecimento, apesar da sua limitação, em função dele ainda ser selvagem, mas ele já tem todo esse conhecimento. Então já não é, como Kardec fala, assim, tão primitivo, tão infantil. Tá certo? Mas à medida que ele vai reencarnando, também vai desenvolvendo seus conhecimentos, como todos nós estamos fazendo e continuaremos fazendo por muito tempo. Agora, vejamos os comentários de Kardec. Eu, umas semanas atrás, falei que é muita audácia comentar Kardec. Mas nós vamos aqui repetir a fala de Kardec e vamos, no esforço de extrair alguma coisa para nós, além daquilo que Kardec nos falou. Tá certo? Ele nos diz que ele faz uma comparação, de novo, com a vida humana.
ele nos diz que as fases de desenvolvimento do espírito têm muita semelhança com as fases da vida humana. E nós temos, como seres humanos, o estágio de embrião. O espírito tem sua fase de embrião também. E qual que é essa fase de embrião do espírito? É aquela fase em que ele peregrina por todos os seres da natureza, que na escala evolutiva são inferiores ao homem, passando pelos vegetais, passando pelos animais de todos os níveis, até que ele chegue naquele estágio que nós já comentamos agora há pouco, e que temos comentado todas as quase as semanas aqui, que é o estado onde a gente adquire a nossa consciência de um ser e recebemos, por graça de Deus, o livre-arbítrio. Passemos a ter noção dos nossos atos. A partir deste momento, nós nascemos. É o momento da nossa gestação. É o momento, aliás, é o momento em que ao nascimento, né, como a criança nasce, né, também o espírito nasce nesse momento. E aí tem toda essa comparação que nós já fizemos agora há pouco, de que quando a gente está nas primeiras encarnações, nós somos como crianças humanas, somos crianças espirituais. Depois passamos por todas as fases da vida humana, comparando a adolescência, né, até chegar a espírito puro. Conforme a gente analisou a escala espírita lá atrás, todos aqueles estágios da escala espírita até o espírito puro. E ele faz uma referência que o estágio do espírito puro é quando o homem se torna adulto. Nesta fase da vida do homem, ele deveria, pelo menos se esperaria, que ele fosse sábio, porque passou por todas as questões da vida, todas as dificuldades, todas as experiências, e aí, neste momento, ele deveria ser sábio, ter adquirido bastante conhecimento, ter passado pelas ilusões e ter visto que as coisas que são ilusórias não interessam e se libertado dela. Neste momento, o espírito é perfeito, ou seja, ele se libertou de todos os prazeres da carne, de todas as necessidades da carne. Ele desenvolveu todo o conhecimento que é possível ele desenvolver no corpo. A partir daí, ele não precisa mais do corpo para desenvolver. E aí ele nos diz que a diferença é que o homem morre. E o espírito não morre. O homem tem início, tem princípio e tem fim. O princípio dele é no nascimento e o fim dele é na morte. Mas o espírito não morre, é imortal. Nasceu um dia e nunca mais morrerá. Para toda eternidade. Por toda eternidade se manterá vivo. E também, nós repetimos de novo as questões de nós termos várias encarnações no mesmo planeta, até que aquele planeta esgote as possibilidades para nós de desenvolvimento moral e de desenvolvimento intelectual. Passamos para outro mundo, e assim sucessivamente. Então, os espíritos nos dizem que é um tempo relativamente longo, desde o momento de nosso nascimento como espírito, até que a gente alcance a sabedoria, até que nos tornamos espírito puro. E nesse processo, a gente vai nascendo e renascendo em diversos mundos pelo universo afora. Então, essa torna-se a nossa jornada, a nossa caminhada, que agora, com os ensinamentos espíritas, torna-se possível para nós ter a consciência de tudo isso e não desperdiçarmos a nossa vida. Porque, às vezes,
A gente, como ser humano, a gente desperdiça um dia. E, às vezes, como espírito, a gente desperdiça uma vida também. Uma vida inteira, desperdiçada sem nenhum proveito. Esperamos que agora, com esse novo conhecimento, com essa nova proposta, né, que a gente está fazendo um esforço para que ela penetre no nosso conhecimento, torne-se essência de nós, a gente possa não perder mais vidas. E não perdendo mais vidas, também não perderemos mais dias. Eu acho muito profundo, acho que muito importante a gente trazer a nossa consciência, né? Essa questão de não perder existências. Né? Eu lembro que quando eu me deparei com esse conceito pela primeira vez, estudando a doutrina espírita, eu falei, nossa, a gente pode perder uma existência? Né? Então, aí eu tive um choque de realidade, né? Tipo, se é uma oportunidade única, né? Porque jamais teremos a mesma oportunidade. Sabemos que temos várias existências, mas oportunidade igual, não, né? É única. Aquela então, que assim, você perdeu nunca mais. Nunca mais. Está perdida. Então eu fiquei imaginando na época, isso foi um choque de realidade para mim. Falar, nossa, então aquela procrastinação, a gente começa a parar e pensar, não, acho que não vale a pena, né? Se eu começo a procrastinar o meu dia a dia, que eu já não me sinto bem, né? Tem coisas assim que eu já poderia ter resolvido. Estamos falando coisas banais do dia a dia. Agora vamos transpor isso, né, para nossa evolução. Vamos transpor isso para nossa educação moral, né, para nossa educação intelectual. E se a gente estiver desperdiçando, né? Então isso para mim foi chocante e me fez mudar, tentar mudar, né? Tomar consciência, não é, Carol? Acho importante isso que você colocou. Bom, primeiro que a gente conhece o fato de ser ligado aos 220, né? Então, eu falaria assim, que não levem tudo que a Bruna fala ao ferro e fogo, porque senão você vai ter uma crise de ansiedade, sabe? Vai ficar... ainda mais com pandemia, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo. Eu falo porque o Bonertaria você conhece também. Não que não seja bom, né? Mas isso tudo tem que ter um equilíbrio. Em que sentido? Lógico que a gente quer aproveitar cada minuto da vida da melhor forma possível, mas às vezes a gente precisa esperar, às vezes a gente precisa ter paciência, né? Eu acho que se aproveitar também por exemplo, entender que o outro às vezes pode estar num período de irritação e ele, tudo bem estar irritado, mas e você? O que você vai fazer com isso? A sua responsabilidade frente a essas ações, né? Eu acho que eu gostei muito do exemplo que a Bruna trouxe, e trouxe um pouquinho desse viés, que eu acho que é importante discutir, principalmente no momento que a gente está vivendo, que as pessoas não conseguem sair de casa, não conseguem se relacionar e parece que o tempo é perdido, né? Parece que não posso mais ter aquele lazer em família, não posso mais fazer tantas coisas que eu fazia. Então, mas o que é que eu posso fazer hoje? O que é que hoje eu posso fazer que meu dia não será perdido? Então, talvez esses passos, né, sejam importantes a gente perceber essas oportunidades que nós temos no nosso dia a dia, no relacionamento. Eu gosto de história, eu posso contar uma muito rápida aqui? Então, eu liguei para uma pessoa. Fui lá fazer liguei, porque eu tinha que ligar para o trabalho. E a pessoa nunca tinha falado comigo, não sabia quem eu era, não, mas ela simplesmente me devolveu assim. Sabe quando você desliga o telefone e fica, nossa, será que aconteceu mesmo? Né? Aí eu olhei assim, sabe que tem aquela mensagem no WhatsApp? Não basta ser bom, tem que praticar o bem. Então, sabe, eu acho que somos num relacionamento, mesmo que pequeno, que a gente tem, né, no nosso dia a dia, pode ser até sabe, por aquelas ligações automáticas, mas tem uma pessoa do outro lado, né? Então, eu acho que mesmo nos pequenos momentos,
cumprimenta todo mundo, né? Trabalha esse amor genuíno. Eu acho que, na minha percepção, né, não estou querendo só fazer esse recorte, eu acho que tudo isso é muito importante para que a gente consiga aproveitar cada oportunidade, como a Bruna colocou, sabe? Carol, nessas horas, o pessoal me chama de tratorzinho às vezes também, sabe? Mas nessas horas eu lembro do meu pai, ele fala assim que água demais mata a planta e de menos também. Então eu acho que assim, do que você falou é muito importante a gente assim pensar no equilíbrio, né? Eu não posso também largar a mão e perder a existência agora, ainda mais agora que eu tenho essa consciência, né? Mas eu tenho que respeitar o meu tempo, eu tenho que entender meus processos, né? E o mais importante de tudo, se a gente de verdade está na proposta de transformação, se a gente se coloca nessa proposta de ser uma pessoa melhor, né? Entendendo que somos seres imortais, né? Que o que a gente faz hoje a gente colhe amanhã. Então, toda essa proposta, né, que a doutrina espírita nos traz de forma tão clara, eu não vou conseguir não deixar de ser amoroso com o outro. Por mais, claro, eu tenho dias e dias, eu sou humano, né? Mas se eu de fato estou nessa proposta, tá? Isso vai fazer parte do meu dia a dia. Tá? E se eu deixo de fazer isso, eu vou sentir, vou analisar, né? Entrar nesse processo, né? Mas as pequenas coisas do dia a dia que mostram se a gente está evoluindo ou não. Eu acho que essa ponte que você fez é muito importante, né, Boanerges? Veja, existe mais para frente, bem mais para frente, nós vamos estudar certas situações, as relações entre espíritos, que vão nos esclarecer muitas coisas mais. Não é o momento de estar. Eu estou falando só para dar uma esperança de um conhecimento maior para todos aqueles que estão nos ouvindo. Mas veja só, nós temos muitas informações da literatura que não é a codificação, daquela literatura que a gente chama subsidiária, que são aquelas principalmente as feitas através do Chico, através do Divaldo, Ivone Pereira e outros, que nos diziam assim, que muitos daquelas pessoas que tinham algum conhecimento espiritual na vida e que após desencarnarem e que se encontraram diante da sua realidade, ficaram muito tristes. E por que elas ficaram muito tristes? Porque elas desperdiçaram dias, tinham conhecimento da realidade e desperdiçaram os dias. Quando falamos isso, nós estamos considerando que as pessoas que estão nos acompanhando estão conseguindo memorizar todos os nossos encontros. Hoje nós já estamos, acho que no encontro 24, e é tudo uma sequência de informação, e o conhecimento vai se aprofundando, e nós estamos aprofundando o conhecimento na esperança de que os conhecimentos anteriores foram memorizados, ou se não 100%, mas que os tópicos mais importantes, os conceitos básicos, estão memorizados. Tá certo? A gente não pode esquecer que o nosso planeta há uma diversidade de ser humano muito grande, porque nós ainda temos selvagens. O planeta ainda tem selvagem. Os espíritos nos dizem que nós estamos em plena transição planetária, mas ainda temos selvagens. É natural que haja toda uma gama de percepção dos seres humanos. Uns percebem mais, outros percebem menos. Mas esse hábito nosso de perder o dia é que nos faz perder uma existência. Porque nós nos habituamos de perder um dia hoje, e falar assim, amanhã eu recomeço. E amanhã a gente fala de novo, vou recomeçar. É isso que leva à perda da existência. Se nós não nos policiarmos, não nos esforçarmos agora com o conhecimento da doutrina espírita, de procurar não perder o dia, para que a gente não perca a existência.
Porque você fala assim, mas pelo menos uma parte dessa existência eu fiz e outra parte eu não fiz. Você ainda vai levar para o mundo espiritual essa sensação do eu não fiz. E quando chegar lá, você é tão doloroso. Não doloroso porque a gente tenha vivido isso nessa existência e saiba isso, não. Nós sabemos isso porque aqueles que nos precederam, indo para o outro lado da vida, e muitos deles espíritas, nos devolvem essa informação dizendo para nós: eu estou profundamente envergonhado porque eu não fiz tudo o que devia ter feito, porque eu perdi dias. Como a nos provocar, dizendo assim: não percam um dia. Agora que vocês têm esse conhecimento, esforcem-se para não perder o dia, não perder as horas. Fazer as coisas de forma consciente. Quando eu vou descansar, eu vou descansar. Agora eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Agora eu vou passear, agora eu vou passear. Agora eu vou para o lazer, agora eu vou para o lazer. Agora eu vou me reunir com um grupo que pratica caridade e vou fazer a caridade. Agora eu sou pai e vou agir como pai. Agora eu sou mãe, eu vou agir como mãe. E assim sucessivamente, todas as nossas coisas, consciente daquelas coisas. Isso não quer dizer que um dia ou outro, a gente estando mais desgastado, a gente sinta assim um certo desconforto e prefira não fazer nada, passar um fim de semana em casa, como o homem tem a caixinha do nada, ficar na caixinha do nada, né? E outras coisas mais. Isso ainda faz parte do nosso estágio. Mas é importante que a gente tenha o foco de saber que se eu perdi um dia, eu não posso tornar a perda do dia um hábito. Eu tenho que me esforçar para recuperar o máximo possível daquilo que eu perdi de um dia, para que eu não perca a minha existência, porque se eu perder hoje, se eu perder amanhã, se eu perder depois da manhã, eu terei perdido a minha existência. Eu acho que o que fica mais assim importante é a questão da disciplina, né, Boanerges? Da gente olhar os nossos hábitos e sabendo dessa evolução, né? A gente se disciplinar, né? Eu acho que o que a doutrina espírita nos traz, nos convida é isso, né? Vamos seguir que tem mais algumas questões dentro desse mesmo tema, tá? Então estamos na questão 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Pergunta A. Pode, ao menos, o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Bom, vamos lá e como tá claro, né? Isso é a continuação da pergunta anterior. A gente já comentou algumas vezes quanto que cada planeta
oferece para o desenvolvimento do ser. Certo? Então, a gente olha para o nosso planeta e vê a imensa faixa de características de ser humano e de oportunidade de aprendizado, de conhecimento, de forma de viver, de valores morais, de inteligência, de todas as coisas. Há uma faixa imensa de variedade. E, pelo menos eu, não sei de nenhum ser humano hoje encarnado no planeta, né, de um espírito encarnado no planeta, que esteja nesse estágio de ter superado todas essas questões que o planeta oferece para nós. Então, como se imaginar que numa única existência alguém possa dedicar tanto, 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 tanto que alcance a perfeição? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa tenha desenvolvido, tenha sido capaz de desenvolver tantos valores morais, mas tantos, que ele ultrapasse a capacidade atual do planeta de oferecer recursos para alguém desenvolver valores morais. Mas ele não terá desenvolvido toda a potencialidade do planeta para desenvolver a sua inteligência. Então ele terá que retornar ao planeta por muitas e muitas vezes para desenvolver a sua inteligência dentro dos recursos que o planeta oferece de desenvolvimento da inteligência. Ora, vejam só, se a gente for olhar para a medicina, tanta coisa para avançar, apesar da medicina ter avançado tanto. Tente olhar para a astronomia, tanto conhecimento o homem precisa desenvolver. Em todas as máquinas, todas as construções, todos os recursos tecnológicos que nós desenvolvemos, todo esse conhecimento científico ainda está cheio de dúvidas que o homem não consegue responder e que ele tem dúvida porque ele não possui ainda inteligência suficiente para compreender e entender essas coisas todas. Então, ainda será necessário para esse ser que, por um esforço inaudito, tenha conseguido alcançar o máximo de evolução moral que o planeta possa oferecer. Então, não é possível alguém que, por mais que se esforce, por mais que se dedique, que use toda a sua vida para adquirir essa perfeição, não poderá fazê-lo. Se nós olharmos os seres que passaram pelo planeta recentemente, e eu vou dar 3 exemplos. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e aquela freira da Bahia, meu Deus, esqueci do nome dela agora. Alguém lembra? Saiu o filme dela, peraí. Vou lembrar. Meu Deus, eu estava com o nome dela agora que esqueci completamente. Irmã Dulce. Irmão Dulce, 3 seres excepcionais em moralidade, em amor, em bondade, em dedicação pelo semelhante, deram tudo de suas vidas pelo ser, pelo outro ser, renunciaram a si mesmo em favor dos outros seres. Mas mesmo assim, eles ainda terão muita coisa para desenvolver. Então, não é possível a gente, numa existência, por mais que se dedique, por mais que se apresente, conseguir alcançar todos os níveis de perfeição. Porque, como os espíritos mesmo nos dizem, há níveis de perfeições que nós nem imaginamos. Há nível de conhecimento que nós nem imaginamos. Veja só, o nosso planeta, que é obra de Jesus e de seus assessores, nós não temos condição nenhuma, nem de criar uma única flor. Tá certo? Então, como é que nós poderemos alcançar tudo isso numa única existência? Tá certo? Mas tudo aquilo que a gente tem aprendido até agora tem nos deixado claro
que se nós nos dedicarmos, se nós nos esforçarmos, se dermos o melhor de nós poderemos ter na próxima existência uma vida de menor dificuldade. Tenhamos certeza que Mandus, Madre Teresa de Calcutá e Chico Xavier, quando reencarnarem, não passarão pelas agruras que passaram. As vidas deles serão muito mais fáceis, será muito mais produtiva, com muito mais capacidade de desenvolvimento, porque foram capazes de amar como poucos seres humanos foram capazes. Esses exemplos nos acalentam o coração, né? Nos dão esperança. Então vamos seguir, que tem mais duas perguntas do assunto hoje, tá? Então, a Mas, 195. Bruno, Oi? agora que eu vi que tem uma nota aqui, né? Tem uma nota de rodapé? Na 192? Não. Não? Não. A Ah, não é pergunta, não. a pergunta é cumprida, mas já foi lida. Agora nós vamos para 195, que essa tem uma nota. Vamos lá. Então, a possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. E assim que se efetua o progresso, e essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Comentário de Kardec. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não se acredita. Boanerges. Aparentemente, as pessoas que dizem assim, se eu não fizer nessa, eu faço na outra, parece que acreditam, né? Porque para eu dizer que eu faço na outra, eu tenho que acreditar que é a outra. Mas os espíritos dizem que eles não acreditam, não acreditam em nada. Então, eles não acreditam na informação da sobrevivência da alma, não acreditam na reencarnação, e também não são atingidos pela ideia do castigo eterno, porque ele vai totalmente contra a razão. Alguém que tenha meditado um pouquinho mais profundamente a respeito dos atributos de Deus, não poderia aceitar essa questão do castigo eterno. Um Pai bondoso, misericordioso, Senhor de todo o universo, Criador de todas as leis, de todas as coisas, de todos os seres que existem, não poderia agir assim com seus filhos. Mas veja só, vamos pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que você considere realmente, que você acredita, que você vai deixar para a próxima. Eu vou deixar para a próxima, na próxima eu resolvo.
Eu não fiz nessa, assumi compromisso por não ter feito nessa. Aí venho com a outra, eu venho com a carga da outra e com a carga dessa. A vida será mais difícil. Aí você vai deixar para outra. Porque quando você tinha uma só, você deixou e você deixou, e depois quando você voltar, você vai ter duas para resolver, vai ser mais difícil. Mas, quando a gente começa a estudar as leis de Deus e começa a meditar nelas, e começa a adquirir algum conhecimento, e algumas coisas pequenas começam a mudar na nossa vida, a gente começa a perceber em nós alguns momentos de paz relativa muito curtos. Alguns momentos de alegria também relativa muito curtos. E por que que é curto? É curto porque não é nosso. É uma bênção de Deus para nós. Os seus filhos, mais adiantados que nós, nos procuram nos nossos momentos de estudo, nos nossos momentos de enfrentamento da vida, já com alguma noção das leis de Deus, e suavizam a nossa vida, nos oferecendo esses recursos. E quando passa, a gente não quer que passe. A gente quer logo que volte de novo aquela sensação, aquela alegria, aquela paz. Agora, você dizer que eu vou deixar para a próxima, é porque você não experimentou essa beleza que é isso. Porque se você experimentar, você que vai querer fazer tudo agora e não deixar para a próxima. Tá certo? Só pode não acreditar. Porque se você acreditasse, você não trataria com indiferença a própria vida. Eu conheço não, eu costumo estudar um expositor espírita e ele costuma dizer assim: não faça isso com a sua vida, não faça isso com a sua história, não deixe para depois, faça logo, né? Vamos fazer logo, não vamos deixar para depois, tá certo? Agora, quando o homem, quando o homem que vive no mal toma consciência do bem, ele também é atingido por esse momento. E aí, ele não quer mais o mal. É por isso que na nota Kardec disse isso, que um homem, quando toma consciência do mal que há em si, deseja mudar. Deseja mudar porque ele passou por um pequeno momento de paz. E ele percebeu o quanto é gostoso esse momento de paz. Quanto é gostoso esse momento de felicidade. É incomparável. No nosso vocabulário, pelo menos no meu vocabulário, eu não tenho palavras para descrever essas sensações. E essas sensações que nos estimulam para ir para frente, procurando melhorar a cada dia aquilo que somos, como somos, mudar nosso padrão de pensamento, nosso padrão de sentimento, procurar mudar nossos hábitos, nossos costumes, enfim, a nossa forma de ser, para que a gente possa sentir isso um pouco mais. E assim, a gente conseguindo se melhorar, na próxima será mais fácil. A gente conseguindo se melhorar, quando chegar o momento de desencarne, a gente não vai passar por todas aquelas coisas que nós estudamos lá atrás nas últimas lições. Lembram de todas aquelas coisas, de toda a dificuldade do espírito de se desprender da carne. É muito doloroso isso. Então, essa oportunidade para nós é maravilhosa. E temos que fazer, Boanerges, mas fazer de forma amorosa, que é esse o convite. Não é fazer por fazer, é fazer. A evolução nos chama, né? A gente sabe que ela é imperativa, mas ela nos chama a entender esse Deus amoroso, né? Esse Pai de bondade. Então, é fazer por mim e pelo outro nesse caminho. Tá? É compartilhar. Não é simplesmente sair que nem um robozinho fazendo, tá? É ter a consciência e fazer despretensiosamente, porque também se eu fizer esperando
As coisas também não valem, né, Bonés? Não. Porque nós também não somos uma ilha. Nós Isso. mais para frente, a gente vai estudar isso quando os espíritos, quando Kardec pergunta se é, a vida, não esqueci agora a palavra que ele usa, a livre daquela pessoa que se isola, que vive em clausura, tá certo? Se há algum benefício. Os espíritos dizem que não. A vida vivida é a vida em sociedade, onde a gente troca relações, onde a gente conhece pessoas, onde a gente se relaciona, onde fazemos coisas uns para os outros, onde desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento de sentimentos. É assim que é a vida, né? Então, é nessa trocar de relação, é estarmos juntos, em grupo, não é mesmo? Para que a gente possa ver o diferente de nós, sentir o de pensamento diferente de nós, sentir o comportamento diferente do nosso comportamento, para que a gente assim desenvolva valores em nós. Se nós estivermos isolados, não serve para nada. Então, estando junto, com muito amor. A evolução só acontece com as diferenças, né? Isso é muito claro. Então, vamos seguir para a última pergunta hoje, tá? A 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde têm que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Pergunta A. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Comentário de Kardec. O suco da vida nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo e o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. Desculpa, o corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Bonner, Oi. tem uma curiosidade aqui. Você já viu o que é o crisol? Crisol? Na hora que a Bruna falou e tal. Fica curioso para saber o que é o crisol. Eu vi o crisol, peguei essa palavra e fiquei de trazer ela para cá, mas eu acabei esquecendo de anotar. Eu peguei, consultar no dicionário o que é o crisol. Seu pensamento. Crisol tem duas formas de você dizer esse significado. Uma falando sobre que é um recipiente que é utilizado em experiências químicas, acho que não é o caso. E um outro, lugar ou circunstância apropriada a evidenciar as melhores qualidades de algo ou alguém. É importante a gente, em cada palavra, ir pesquisar, além de aumentar nosso vocabulário, para a gente entender melhor, né? Bom, era só esse parênteses. Pode seguir, Bonete. Tá. Bom, estamos percebendo que há uma repetição dos ensinamentos que nós já tivemos aqui, de todas as coisas que nós estudamos. A gente se melhora através da reencarnação, passando pelas provas, evitar o mal, praticar o bem. Depois de várias encarnações, a gente desenvolve mais conhecimentos, mais valores morais. Depois de um longo tempo que a gente adquire mais conhecimentos e atinge a perfeição. E tem uma coisa aqui
que me parece que é a questão que nós ainda não tratamos, é quando os espíritos respondem para Kardec, na letra a alma é tudo. Por que a alma é tudo? É a alma que pensa, não é o corpo que pensa. Na vida material, as ciências, toda a cultura humana considera que o pensamento está no corpo, na mente física. Os espíritos nos dizem: quem pensa é o espírito, quem sente é o espírito. Essa dor que sentimos quando machucamos o corpo, ela é reflexo do que o espírito sente. Quem age é o espírito. Quem tem hábitos é o espírito. Quem tem costumes é o espírito. Quem pratica o mal é o espírito. Quem pratica o bem é o espírito. Eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim: eu faço isso, eu faço aquilo, porque a carne é fraca. A carne não é fraca, a carne é neutra. A carne é fraca porque o espírito é fraco. Diante disso, e diante de todas essas informações, mais uma vez, repetindo as coisas que temos repetido, tudo depende de nós. Tudo está no nosso espírito. O corpo é um puro instrumento para que a gente possa nascer no corpo físico, no mundo material, passar por experiências humanas com o objetivo de nós nos espiritualizarmos. Nós não estamos mais na fase de nos humanizarmos. Nós já passamos por essa fase. Agora nós estamos na fase de nós espiritualizarmos a carne. Nos espiritualizar quando vivemos como homem. Essa é a nossa fase atual. Devido a todo o conhecimento, tudo que adquirimos. Não é possível mais a gente viver de forma diferente. Por quê? Por que eu falo isso? Eu falo porque desde todos os tempos da história da humanidade, Deus sempre nos muniu de recursos e de informações espirituais para que a gente tivesse a vida dessa forma. Em todas as histórias de todos os povos, por onde passou, existiram religiões falando para as pessoas tornarem-se boas, para praticarem o bem. Essa é a essência de todas as religiões. E hoje mais do que nunca. Então, essa informação está mais que informada. Não há mais desculpa para dizer: eu não sabia. A gente não pode mais dizer assim: mas eu não sabia. Nós sabemos hoje e sabíamos ontem também. Então, essa é a hora para nós. O tempo urge, está passando e passando rápido para todos nós. E que beleza poder estar aqui com todo mundo, né? Nesse momento, conversando sobre isso, tomando conhecimento, levando isso para a consciência, né? Eu acho que isso não tem preço. Né? Vou aproveitar para me despedir, já falar que semana que vem... Oi, diga. Na realidade, nós três somos grandes beneficiados. Sempre. Não é? Porque nossos irmãos que nos ouvem, eles nos ouvem e vão começar a passar por um processo de meditação nessas coisas que nós aqui estamos debatendo. Mas nós sentamos dias antes, horas antes no livro, e nos debruçamos sobre ele e estudamos, lemos, meditamos. Se nós não aprendermos, não tem desculpa. A responsabilidade sempre é maior para quem está aqui, Bonerges, eu falo isso. Mas mesmo assim, é uma oportunidade de ouro que nós temos, né? Todos nós aqui e quem nos assiste, não só de conhecimento. O conhecimento é a base, mas eu acho que assim, o conhecimento é
é a estrutura, né? Vamos pensar com a construção de uma casa. Então, assim, para ter um bom telhado, para ter uma boa parede, a gente tem que ter uma boa estrutura. E, assim, a base da doutrina espírita nos dá uma estrutura para viver, né? Eu acho que de forma consciente, de forma amorosa e fazer esse mundo um mundo melhor. Que eu acho que é a nossa proposta, né? E estamos aqui para isso. E vamos lá, então, ó, próxima semana nós vamos continuar nesse capítulo que é longo. Eu estava conversando isso com o Bonerges, tem muito ainda dentro desse mesmo capítulo, tá? Assuntos. E nós vamos entrar em 2 assuntos: o destino das crianças depois da morte e os sexos nos espíritos, tá? Então eu me despeço com muita gratidão. Carol, você quer se despedir? Com muita gratidão também, né? E poder contribuir. Tem um estudo científico, Bonerges, que diz assim, ó, aprende mais quem ensina. Um Mas beijo, nós até não mais. estamos ensinando, estamos aprendendo juntos. Bom, vamos, após mais esta hora de estudo, de pensamento elevado a nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por essa nova oportunidade, de agradecer-te, Pai, por essa oportunidade sem igual que tu ofereces na nossa vida atual, na sua existência atual. E nós te pedimos, Senhor, que tu nos envolva, nos oriente, para que a nossa fala, para que aquilo que colocamos no ar para nossos irmãos seja o mais fiel possível dentro do conhecimento da doutrina espírita. Que nós não sejamos aqueles que venhamos a macular a pureza dessa doutrina. Nós pedimos a Ti que Tu nos envolva através dos Teus prepostos, nos ajudando a ser fiel. Fiel às Tuas leis, fiel à doutrina, fiel à oportunidade sem igual que Tu nos concedeu. E que quando abrirmos a boca para falar sobre doutrina espírita, possamos falar aquilo que está em nossa mente, mas baseado na codificação, baseado nos estudos dos espíritos, para que nossos irmãos, que ainda estão começando a jornada de aprender este conhecimento fantástico, libertador de alma, libertador de corações, libertadora de pensamento, possam atingi-los com a pureza com que Kardec cifrou, com a pureza com que Kardec codificou, para que ela possa brilhar por muitos e muitos milênios, esclarecendo, aliviando e consolando os corações e as mentes humanas. Obrigado, Pai, mais uma vez, e que sejamos capazes de sentir o teu amor a nos envolver agora e sempre. Que assim seja.